Na descrição desse vídeo tem links para compras de obras relacionadas ao tema. Assim você aumenta sua biblioteca e ajuda o canal. MacGuffin é um aparato usado para capturar leões nos planaltos escoceses, exceto pelo fato de que não existem leões na Escócia. Portanto, não existe MacGuffin. Agora sim eu entendi, Hitchcock. Explicou pra c****, hein, irmão? Sou eu, quase literalmente. E aqui eu vou inserir um texto engraçado para incentivar o seu like no vídeo e a sua inscrição nesse canal. Alfred Hitchcock foi um dos diretores de cinema mais aclamados de todos os tempos e inventor do termo MacGuffin, mas não exatamente o inventor do MacGuffin em si. E apesar do conceito parecer simples, muita gente ainda confunde quando ele está e não está sendo utilizado em uma obra. Mas agora você não vai mais confundir, porque você é inteligente e sagaz. Called the thing that the characters on the screen worry about, but the audience don't care. Basicamente, o conceito original de MacGuffin é um objeto, um evento ou até mesmo um personagem cuja natureza é importante para os personagens dentro de uma história, mas completamente irrelevante para o público. Ao longo do tempo, esse conceito se modificou, com autores, roteiristas e diretores se referindo a partes importantes de uma obra como MacGuffins, o que acaba gerando muita confusão quando estamos analisando uma determinada história. Agora vai ser tanta confusão que só vendo pra crer. Ritmo de confusão, se metendo em confusão, só grande confusão. Confusão, uma confusão, muita confusão. Basicamente, para você saber se uma coisa é ou não é um MacGuffin, pense se aquilo poderia ser substituído por qualquer outra coisa sem modificar o conteúdo da obra. Se a resposta for sim, então é um MacGuffin. Mas frequentemente vai ter gente chamando de MacGuffin coisas que não são exatamente MacGuffins, sobretudo em histórias menos prestigiadas pela crítica, como o reator Arc no peito do Homem de Ferro. Aquele não é apenas um MacGuffin que gera energia suficiente para a armadura funcionar. É um símbolo do renascimento do personagem principal, é um testamento da genialidade dele e é a prova que Tony Stark tem um coração. Tanto que se você substituísse aquilo por um outro objeto que não tivesse sido criado pelo próprio Homem de Ferro, a história não teria o mesmo peso. Tony Stark conseguiu construir isso numa caverna, usando sucata. Eu não sou Tony Stark. Aquele objeto é pessoal para os personagens, mas também é importante para o espectador, porque sem ele, o personagem em si não é mais o mesmo. Em O Senhor dos Anéis, o Um Anel é um objeto que carrega sua importância do começo ao fim da obra. Toda a jornada dos heróis por 3 livros tem como um único objetivo destruir aquele objeto. E o clímax da história acontece exatamente no momento que o anel cai nas chamas da Montanha da Perdição. Embora nós estejamos preocupados com Frodo, Aragorn e Sam, nós sabemos que eles só estarão em segurança se o anel for destruído. Óbvio que o anel poderia ser um colar, uma espada, um diamante ou uma tech shirt. Não, esse canal ainda não tem patrocínio, mas, Insider, estamos aqui. Porque a importância está em aquele objeto pertencer ao vilão da história, e será a chave que trará o seu reino de terror à Terra-média. De certa forma, o Um Anel é o próprio Sauron dentro da história. Se você trocar aquele objeto por qualquer outro que não carregue em si o espírito de Sauron e tenha uma ligação com o Senhor de Mordor, a história muda completamente. Então é importante ter em mente que o MacGuffin de verdade vai ser um dos motores de enredo que vai manter a história andando, que vai motivar os personagens a fazerem coisas, enquanto o público vai poder focar nas relações entre esses personagens e suas aventuras, desventuras, conflitos, personalidades, desenvolvimento e tudo mais que torna uma obra realmente interessante. E, por causa disso, quanto mais a história avança, menos relevante é o MacGuffin. Quando você pensar em MacGuffin, pense na fortuna do Fyodor em Irmãos Karamazov, ou na pergunta sobre a vida, o universo e tudo mais em Guia do Mochileiro das Galáxias. Sim, são coisas intrigantes quando você escuta falar delas pela primeira vez, e elas dão a partida para muitas das ações que vão se seguir ao longo da narrativa. Mas, a partir de um determinado momento, esses conflitos e eventos que aconteceram são o bastante para que a história siga sozinha, sem mais interferência da coisa que deu início a tudo. Porque, para quem está acompanhando a história, aquilo não é realmente importante. A fortuna de Fyodor poderia ser absolutamente qualquer coisa que valesse muito dinheiro. E a pergunta sobre a vida, o universo e tudo mais é tão irrelevante que no final do livro eles inventam uma pergunta qualquer para colocar no lugar dela. É como um aparato de caçar leões nos planaltos escoceses. Mancy, but there are no lions in the Scottish Highlands.
He said, then that's no MacGuffin. Thank you for clearing that up for us. Outro exemplo é a Pedra Filosofal em Harry Potter, que é um MacGuffin porque nós sabemos que aquele que não deve ser nomeado está atrás da pedra e Albus Dumbledore está protegendo a pedra, mas ela poderia ser qualquer outra coisa. Sangue de unicórnio, água da fonte da juventude, cogumelos do sol. É o cogumelo do sol, gente. Você tá cansado de ouvir falar dele. Qualquer coisa que fizesse o Senhor das Trevas voltar à vida. E a partir de um certo momento da história, que geralmente vai ser o final, o objeto em si já não é mais importante. Quando o Harry finalmente pega a pedra, estamos muito mais preocupados se o Rony está bem, se o Harry vai escapar vivo e o mais importante de tudo, se a Hermione não vai ser expulsa de Hogwarts. Outra característica definidora do MacGuffin é que ele pouco interage com os personagens da história para além da sua importância de motivar certas ações, como são os códigos de ativação de mísseis ou os satélites sequestrados em qualquer filme do 007. Um excelente exemplo é a maleta em Pulp Fiction. Óbvio que ela é importante e valiosa para os personagens que estão no filme. E, com certeza, ela desperta a curiosidade de quem está assistindo ao filme. Mas reflita um pouco. O que está guardado dentro da maleta realmente importa? Não, lógico que não. E importa tão pouco que o Tarantino consegue realizar o filme inteiro sem nunca revelar o que tem lá. Mas ninguém me tira da cabeça que o Quentin tirou essa ideia de um clássico do cinema brasileiro. Um momento, amigo. Que levas nesse caixão? Um monte de... E se você ainda não percebeu, um dos animes favoritos de todo mundo também usa o MacGuffin. O One Piece é um motor que faz todo mundo querer navegar para se tornar o rei dos piratas, mas ninguém tem ideia do que ele realmente seja. O One Piece nunca é explicado, descrito ou justificado dentro da história. Ele é só um MacGuffin. Com certeza, muita gente acompanhou 1.600.000 capítulos do mangá teorizando sobre o que é o One Piece. Mas seja lá o que ele for, não vai ser importante. Porque o que realmente conquista a gente é a jornada, a aventura e a tripulação. Mas só porque o MacGuffin é um objeto que pode ser trocado por qualquer outro sem perder a conexão com a história, não quer dizer que ele não deva ser escolhido de acordo com a temática e o contexto da obra. Se a história fala de arte, o MacGuffin pode ser um quadro famoso. Se a narrativa fala de ganância e ambição, os personagens podem estar atrás de dinheiro ou pedras preciosas. Um livro que fala sobre a corrupção humana pode usar um veneno ou um antídoto para motivar os personagens, pensando na metáfora de como o espírito humano se corrói junto com o corpo físico. Uma narrativa sobre companheirismo na guerra pode contar sobre um grupo de soldados indo recuperar um companheiro atrás das linhas inimigas, o soldado Rian. A questão é que o MacGuffin é uma ferramenta útil para criar narrativas intrigantes e cheias de tensão, fisgando o público rapidamente de uma maneira fácil de compreender, enquanto o autor pode se focar em construir outras coisas da história, que geralmente são muito mais difíceis de fazer. Agora, se você acha que o MacGuffin tem muita relevância para a conclusão da história, talvez ele seja um artifício de Chekhov. E se ele não é exatamente o que ele parecia no começo, aí a gente já tá falando de um arenque vermelho. E para você não ser só um MacGuffin que me faz criar mais vídeos, deixe um comentário dizendo o que mais você quer ver aqui no canal e vamos ser quase amigos.